Olá, estamos aqui no quarto e último tópico desse nosso curso de extragaláctica, que é falar sobre aglomerados de galáxias. Os aglomerados de galáxias são as maiores estruturas colapsadas do universo, mas antes um rápido comentário sobre nomenclatura. Eh, as associações de galáxias, né, podem ser grupos ou aglomerados de galáxias. A diferença entre grupos e aglomerados é essencialmente uma questão de tamanho. Você pode pensar nisso mais ou menos como sendo um contínuo. Ou seja, grupos de galáxias, né, o termo específico é esse, grupos. Grupos de galáxias são associações que têm dezenas de galáxias, tipicamente, e massas de até umas 10 a 13 massas solares no máximo. E aglomerados de galáxias são maiores, mais ricos, né? Tem um número de membros de centenas ou de milhares de galáxias e massas da ordem de 10 a 14, 10 a 15 massas solares. Então você até pode pensar que, né, grupos são apenas aglomerados pequenos. Enfim, então algumas outras diferenças que depois a gente vê. Mas o que eu quero dizer é, aglomerados não são feitos de grupos, entendeu? Então, grupos de galáxias e aglomerados de galáxias estão no mesmo nível hierárquico. Né? Um é pequeno, outro é grande, mas então não é que as galáxias se juntam em grupos e aí os grupos, por sua vez, se juntam em aglomerados. Não, não. Grupos e aglomerados estão no mesmo nível, eles só têm tamanhos diferentes, né? Massas diferentes. E aí, bom, acima disso, você pode se perguntar, né? Tem alguma coisa acima disso? Mais ou menos. Você pode pensar que tem superaglomerados de galáxias, sim, essa nomenclatura existe, e tem os grandes filamentos, né, da teia cósmica. Essas coisas são maiores do que aglomerados? Sim, são maiores que aglomerados. Então por que a gente diz que os aglomerados são as maiores estruturas colapsadas do universo? O detalhe está nesses colapsados, né? Então você pode interpretar isso como significando gravitacionalmente ligado, entendeu? Então as galáxias que fazem parte de um aglomerado, bem como o gás, a matéria escura, são um objeto coeso que está gravitacionalmente ligado. Essas estruturas maiores, né, se você pegar vários aglomerados de galáxias que estão mais ou menos alinhados, próximos entre si, isso formaria um superaglomerado de galáxias? Sim, mas esse superaglomerado não está, enfim, colapsado no sentido que os aglomerados estão. E a outra coisa que a gente vai ver na sequência é onde estamos, né? A Via Láctea faz parte de um aglomerado? A resposta é não. A Via Láctea não faz parte de um aglomerado de galáxias, a Via Láctea faz parte de um grupo de galáxias. Então nós não estamos dentro de nenhum aglomerado. A gente vive dentro de um grupo, que é o que a gente vai estudar na sequência, que é o chamado grupo local. E o grupo local, junto com outros grupos e outros aglomerados, tudo isso está dentro de algo que a gente pode chamar de o superaglomerado local. Às vezes também chamado de o superaglomerado de Virgo, porque Virgo é o maior dos aglomerados desse superaglomerado local. Bom, mas enfim, então vamos ver primeiro as características do grupo local. Essencialmente, o grupo local é feito de duas galáxias espirais, que somos nós, a Via Láctea, e a galáxia de Andrômeda, né, também chamada de M31. A distância entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda é de mais ou menos uns 770 kiloparsecs, então um pouco menos aí de um megaparsec. Pensando nas massas das galáxias, essas duas galáxias dominam completamente a massa do grupo local. Quer dizer, tem várias outras galáxias aqui, mas a próxima galáxia, né, a próxima galáxia mais massiva, depois dessas duas principais, é a M31, que está mais ou menos aqui perto de... Desculpa, M33, né? Escrevi errado aqui. M33, que está mais ou menos perto aqui de Andrômeda. Mas a massa de M33 já é bem menor, e as próximas galáxias, aí você precisa meio que somar todas as dezenas de outras galáxias para dar a massa de M33. Então, em termos de massa, essas são as principais componentes. Então é isso, o grupo local é feito de duas grandes galáxias espirais, uma outra espiral um pouco menorzinha, e algumas dezenas de galáxias anãs. Essas dezenas de galáxias anãs são
anãs esferoidais, tem várias galáxias irregulares também, que não está desenhado, mas estão aqui em volta, e a coisa toda ocupa aí um raio de por volta de 1 megaparsec, mais ou menos, não muito mais do que isso. Eu desenhei aqui também, né, a pequena nuvem de Magalhães, colei aqui uma imagenzinha da pequena nuvem de Magalhães e da grande nuvem de Magalhães, né, que são satélites da Via Láctea. São os nossos principais, as nossas principais galáxias satélite, mas tem várias outras também. Isso aqui está totalmente fora de escala, né? Claro, o diâmetro de Andrômeda e da Via Láctea comparado com 770 não é do jeito que está desenhado aqui, mas só para dizer que essas são as duas componentes. Aqui tem uma figura onde ilustra um pouco melhor, né? Então de novo está aqui a Via Láctea com as suas várias galáxias satélite, né? Incluindo as duas nuvens de Magalhães. Está aqui Andrômeda com as suas várias galáxias satélite, incluindo M33, que passou ali por perto, e algumas outras várias galáxias anãs. Então, essa é a nossa vizinhança cósmica, se você quiser. É o grupo local onde a gente vive. Ok, aí só para falar mais uma coisa de grupo, antes de seguir adiante, existe um outro assunto que são chamados grupos compactos. Não é o nosso caso, mas existem grupos que são assim. São grupos de galáxias, né? Então, um pequeno número de galáxias, né? Mas são grupos onde as distâncias entre as galáxias são comparáveis aos diâmetros delas. Como você viu lá, não é o nosso caso, comparando, né, a Via Láctea com a distância de Andrômeda. Mas enfim, então existem esses grupos compactos, né, e aí muitas vezes essas galáxias estão em interação gravitacional, né, as forças de maré e tal, por estarem muito próximas. Bom, sobre grupos era isso. Agora sim, falando sobre aglomerados propriamente ditos. Então vamos lá, aglomerados de galáxias. Para começar, deixa eu mostrar algumas imagens de alguns aglomerados, para servir de exemplo. São imagens aqui no óptico, né, luz visível. Então está aqui 4 aglomerados famosos, né, são próximos da gente, por isso que são brilhantes e foram descobertos há muito tempo. O aglomerado de Coma, Perseus, Fornax e Hércules. Então dá para ver aqui, né, que tem um grande número de galáxias. Não por acaso, muitas dessas galáxias são elípticas, como já dá para ver por essas imagens. Então isso aqui já responde uma pergunta, né, que você poderia se colocar, que é, pensa agora no universo como um todo. A gente vem estudando galáxias até agora, né, mas se você pensar no universo como um todo, você poderia se perguntar, as galáxias no universo estão distribuídas de maneira uniforme no universo como um todo? Maneira aleatória, sei lá, uma densidade constante no universo inteiro? Bom, não, né? Porque se fosse assim, não existiria um assunto na astronomia chamado aglomerados de galáxias. As galáxias, de fato, se aglomeram. Agora, se você for para escalas maiores do que os tamanhos de aglomerados, aí até é verdade que a massa no universo como um todo, nas grandes escalas cosmológicas, até mais ou menos uniforme, e isso tem até um nome, né? É o princípio cosmológico. Mas nessas escalas de tamanho de que estamos falando aqui, que é de aproximadamente 1 megaparsec, né? Então não falei, mas os tamanhos típicos de aglomerados, né? O raio de aglomerado é da ordem de 1 megaparsec, né? Então é um número importante de se ter em mente. Nessa escala, as galáxias se aglomeram, né? Então tem regiões do universo onde a densidade numérica de galáxias é maior, e lá são os aglomerados de galáxias. E aí, bom, tem uma região aqui perto não tem um aglomerado de galáxias, e aí a densidade numérica de galáxias é menor. Agora, se a gente fosse para escalas cosmológicas acima de centenas de megaparsecs, acima de uns 200 megaparsecs, aí daí para cima o universo é mais ou menos homogêneo. Mas não é disso que a gente está falando aqui hoje, a gente está falando de coisas do tamanho de 1 megaparsec, que são os aglomerados. Tá, mostrando alguns deles aqui um pouco mais de perto, né, mais detalhadamente. Então tá aqui um aglomerado, o nome ficou meio apagadinho, ó, Abel 1758, que são 2 aglomerados, na verdade, né? Você consegue perceber a olho que tem um aglomerado aqui e outro aqui. A gente já vai ver daqui a pouco que aglomerados de galáxias colidem, né? Eles de vez em quando se fundem. Deixa eu já dar uma nomenclatura também. Tem uma coisa que a gente usa muito que é chamar a galáxia de BCG. BCG é a Brightest Cluster Galaxy, né? A galáxia mais brilhante do aglomerado. A BCG, a menos que o aglomerado
esteja sofrendo alguma coisa muito estranha, uma colisão e tal. A BCG, em geral, é a galáxia mais, não só mais brilhante, mas também mais massiva e está lá sentada no fundo do poço de potencial, ou seja, no centro do aglomerado. Geralmente uma galáxia elíptica muito massiva. Um outro exemplo de um aglomerado aqui, esse aqui é o Abel 3376, dá para ver as várias galáxias dele, também dá para ver que tem duas galaxionas importantes, é um outro exemplo de aglomerado em colisão que eu acabei colocando aqui. Bom, aí do ponto de vista histórico, né, os aglomerados foram identificados e catalogados no começo do século XX, usando o que tinha na época, que eram placas fotográficas, então era meio que uma inspeção visual de placas fotográficas e uma contagem do número de galáxias que tinha, né, em determinadas regiões. Aí, bom, tem vários critérios lá que foram usados para definir se uma dada região era realmente uma sobredensidade de galáxias comparado com o fundo. E aí tem o famoso catálogo de Abel, né, por isso que os nomes que eu falei agora há pouco. Então vocês vão ver que os nomes dos aglomerados são Abel, seguido de algum número. Então isso foi catalogado no começo do século XX. Tem essa figura aqui tirada da apostila do Gastão que mostra as posições, os pontinhos vermelhos, são as posições dos aglomerados do catálogo de Abel. Né? Não é cada ponto é uma galáxia, não, cada ponto é um aglomerado de galáxias, claro. E dá para perceber que eu acho interessante mostrar essa figura para você ver o tanto que a Via Láctea atrapalha as observações extragalácticas. Né? Então é muito difícil ver coisas que estão perto do plano galáctico, né? Em baixa latitude galáctica. Mas enfim, então está aí o catálogo de Abel. Agora, já falando sobre a composição dos aglomerados, a composição que eu quero dizer é do que eles são feitos. Bom, a resposta é: os aglomerados são feitos principalmente de galáxias? Não, de matéria escura. Então, cerca de 80% da massa de um aglomerado de galáxias é matéria escura. 80 e tantos por cento da massa é matéria escura. A próxima coisa mais importante, ainda não são as galáxias, é o gás. O gás é o gás do meio intraaglomerado, que tem lá no espaço entre as galáxias, e a massa desse gás é maior do que a soma das massas de todas as galáxias. Então essa é a segunda coisa mais importante do aglomerado. Importante em termos de massa, né? A segunda coisa que mais domina a massa, depois da matéria escura, é o gás do meio interaglomerado. E, por fim, aí tudo bem, tem galáxias, mas a massa das galáxias é algo muito pequeno, é da ordem de uns 3, 5, não muito mais do que isso, 3, 5% da massa total do aglomerado. Então essas são as componentes de que o aglomerado é feito. O gás do meio intraaglomerado merece umas explicações a mais. Então tá aqui, ó, o que a gente chama de o meio intraaglomerado, ou intracluster medium, né, ICM, essa a sigla muito usada, o ICM, meio intraaglomerado, é um gás que, como eu mencionei, né, corresponde a uns 15% da massa total do aglomerado, e é um gás muito quente, muito rarefeito, né, baixíssima densidade, por causa da temperatura dele, né, o equivalente a entre 1 e 10 keV, né, kV, nessa temperatura tá tudo ionizado. Esse gás ele é feito, assim, como quase tudo no universo, ele é feito de 3/4 de hidrogênio e 1/4 de hélio, ou seja, esse gás ele é mais ou menos representativo da abundância primordial do universo. Não exatamente, na verdade ele já foi um pouquinho, né, sofreu um pouquinho de enriquecimento químico, mas nem tanto. De qualquer maneira, ele é feito essencialmente de hidrogênio, um pouco de hélio, e então esse gás está essencialmente, né, totalmente ionizado, pelo menos hidrogênio e hélio, com certeza. E esse gás ele emite raio-x pelo processo de Bremsstrahlung, que a gente já fala. Então o gás do meio intraaglomerado foi descoberto, né, foi detectado através de observações de raio-x com esses telescópios de raio-x, que são telescópios espaciais. Tem que ser telescópios espaciais, não dá para fazer essas observações da superfície da Terra, porque, bom, a atmosfera da Terra é, felizmente, opaca a radiações de altas energias, né? Então, o raio-x não penetra na atmosfera até chegar aqui no Sol. Então, esses telescópios precisam ser colocados
fora da atmosfera, no espaço. Dois dos mais usados hoje em dia são esses aqui, o XMM Newton e o Chandra. O XMM Newton é da Agência Espacial Europeia e o Chandra é da NASA. Ambos já têm uma idade considerável, né? Estão funcionando ainda, mas estão no espaço já faz um bom tempo. Aí a próxima geração, né, atual e futura, tem esse novo telescópio eROSITA, que foi lançado recentemente, ele é administrado pela Alemanha e a Rússia, se não me engano, e tem planos para um futuro sucessor do XMM, que é o Athena, da Agência Espacial Europeia, que a data de lançamento deve estar sendo discutida atualmente. Enfim, então as observações do meio interaglomerado são feitas dessa forma, e as observações são raio-x, detectar raio-x. E de onde vem esse raio-x? Então o mecanismo físico é esse, né? Só lembrando rapidamente, né, que é o conceito de Bremsstrahlung, é também chamado de radiação livre-livre, né? Então, como o gás está totalmente ionizado, o que você tem lá é a sopa de prótons e elétrons. Então, estão os prótons ali e os elétrons livres. De vez em quando o elétron passa perto do próton, sofre uma deflexão aqui, então como é uma carga acelerada, né, mudando de direção, por causa da interação entre eles, emite uma radiação e as condições do meio são tais que o comprimento de onda desse fóton que sai acontece de ser raio-x. Né? Então isso é o mecanismo físico básico que está por trás da emissão de Bremsstrahlung. Aí dá para fazer umas contas adicionais, vou só colocar a resposta aqui, que é a emissividade em raio-x. Que é que se você tiver lá um gás com uma certa distribuição de velocidades e tal, resulta que a emissividade em raio-x ela é proporcional a duas coisas. Proporcional à densidade ao quadrado e à raiz da temperatura. Densidade ao quadrado e raiz da temperatura. Isso é interessante de mencionar porque, então veja, né, é uma função suave da temperatura, mas é uma função que depende fortemente da densidade. O que isso quer dizer? É que mesmo se tiver uma dependência radial de temperatura, né, e de densidade, como de fato tem, o que mais domina a emissão de raio-x é a densidade, porque a densidade é ao quadrado. Então isso é útil para a gente, porque quando você olha uma imagem como essas, por exemplo, isso aqui são imagens de raio-x, tá vendo? É dentro de um certo intervalo, esqueci de colocar de que satélite que é aqui, enfim, não lembro, mas num certo intervalo de energia aqui entre 0,5 e 4 keV. Então o que significam essas cores? Né? Então isso aqui são observações em raio-x. Essas cores aqui significam apenas o número de contagens de fótons que chegou dentro desse intervalo de energia, proveniente de cada pixel da imagem. Tudo bem? Então, quer dizer, não tem nada a ver com visível, né? É só uma color bar aqui, podia ser tons de cinza, qualquer coisa. Então, cada cor aqui, né? A cor está representando basicamente a contagem de fótons que chegaram dentro desse intervalo de energia em cada pixel da imagem. Então, o que a gente está vendo aqui? É a densidade? Bom, não exatamente, mas como a densidade é proporcional como a emissividade em raio-x é proporcional à densidade ao quadrado, quando você olha para uma imagem de raio-x, você pode interpretar que é mais ou menos como se você estivesse vendo a densidade do gás, né? Não é quantitativamente, mas a impressão visual é mais ou menos similar. Então, tá aí, o gás do meio interaglomerado é mais denso na região central, como seria de se esperar, e mais rarefeito, né, em volta. Ok, então mecanismo de Bremsstrahlung. Só um rápido comentário de unidades, né? Eu falei aqui keV, né? Kiloelectronvolts. Por que a gente fala isso? Aí, bom, é o vocabulário da área, acabou ficando, né? É comum, tem que acostumar. Mas então, qual que é a relação? Né? Então, a energia é a constante de Boltzmann vezes a temperatura, né? Então, o que a gente está chamando de keV, kiloelectronvolt, bom, na verdade é a energia, né? A temperatura, mas se você dividir pela constante de Boltzmann em unidades aproximadas, só coloquei uma equivalência numérica grosseira, de ordem de grandeza, só para ter em mente. Se precisar, faz a conta direito, né? Mas só para ter em mente, é para dizer que, tipicamente, as temperaturas do meio interaglomerado são esses números aqui, entre 1 e 10 kiloelectronvolts. É basicamente isso. Dificilmente vai ser muito mais frio do que 1 keV, e acima de 10, só se estiver tendo uma colisão lá com uma frente de choque, pode aquecer momentaneamente. Mas basicamente, se pegar a região central aqui, vai ser alguma coisa entre 1 e 10 keV. Isso significa, né, de 10 a 7 até 10 a 8 Kelvin.
né, a temperatura. Então, só para mostrar um mapinha, isso aqui é uma simulação, daqui a pouco eu falo mais simulação. Então, para você ver aqui, né, então, o gás do meio interaglomerado, nesse aglomerado específico que foi feito aí, tem uma temperatura aqui de uns 3 keV, mais ou menos 2, 3 keV, né, não é muito massivo. Quanto maior a massa, maior a temperatura, né, já vai aparecer essa informação logo agora na sequência, justamente que é falar sobre métodos de determinação de massa dos aglomerados. Então, está aqui os 3 métodos principais, vamos ver cada um deles na sequência. Primeiro, bom, e o que vai, né, emergir de tudo isso, deixa eu já adiantar, é que o que domina a massa é a matéria escura, né? Então, a massa total do aglomerado é muito maior do que a soma das massas das galáxias, com certeza, e mesmo se somar o gás também, continua dando só uns 20%. Então, 80% da massa é matéria escura. Isso emerge, né, desses métodos. E o fato de que dá, né, mais ou menos a mesma coisa, vindo de 3 métodos totalmente diferentes entre si, reforça ainda mais, né, a noção de que precisa existir matéria escura. Bom, o primeiro método é o da dispersão de velocidades, que usa o teorema do virial. Então, como a gente já tinha visto, né, nos assuntos iniciais, o teorema do virial diz que, né, o dobro da energia cinética é igual a menos energia potencial, e a energia cinética tem a ver com velocidades ao quadrado, a energia potencial tem a ver com gm sobre raio, e aí, então, medindo a dispersão de velocidades das galáxias e tendo uma noção do tamanho do aglomerado, você consegue isolar a massa. Então, por isso que isso é um método de determinação de massa do aglomerado. Essencialmente, o que você precisa é medir velocidades das galáxias. Isso é feito com espectroscopia, dá para obter a velocidade radial das galáxias, aí você supõe que as 3 direções são, né, isotrópicas, faz essa conta, e quanto maior a massa do aglomerado, maior é a dispersão das velocidades das galáxias que estão se movendo. Só para sempre lembrar, né, quando você vê uma imagem desse tipo, tem que lembrar que nada está parado, né? Essas galáxias, cada uma delas, tem lá o seu movimento, que é alguma órbita aqui em volta do centro do aglomerado, né? Não precisa ser uma elipse, não precisa ser uma órbita plana, mas está tudo se movendo. E quanto maior for a agitação, né, não é exatamente térmica, né, mas é dinâmica, quanto maiores forem as velocidades, maior é o potencial gravitacional que está provocando essas velocidades. Então, medindo a dispersão de velocidade, a gente calcula a massa do aglomerado. Esse é o primeiro método. O próximo método tem a ver com a temperatura do gás do meio interaglomerado. A ideia básica aqui é similar. Quanto mais massa, mais agitação térmica. E aqui, térmica mesmo, temperatura do gás. Então você pode pensar, né, que alguma espécie de energia do gás, algum 3 meios de kT, sei lá, vai ter que ser, pode ser pensado como sendo proporcional a alguma energia potencial gravitacional, que é algum gm sobre R. Estou só jogando isso aqui a título de, né, enfim, uma equivalência qualitativa. Mas, enfim, fazendo a conta correta, dá para calcular especificamente a massa do aglomerado e mais do que a massa total, a massa em função do raio, que é muito útil para várias análises. E o que precisa medir para conseguir chegar nesse resultado? Basicamente dados que são provenientes de observações em raio-x, né? Principalmente a temperatura. Então é isso, você mede a temperatura com os dados dos telescópios de raio-x, faz essa conta, onde a temperatura depende da massa total, e, bom, está aí um método de determinação da massa do aglomerado. Bom, eu não falei, né, mas é sempre importante ter em mente as suposições que estão por trás, né? Para esse método funcionar, o teorema do virial, bom, você está usando o teorema do virial, então o que está sendo suposto aqui? Olha, o equilíbrio dinâmico, né? Então você precisa supor que o objeto está em equilíbrio. Isso é verdade sempre? Na natureza, não exatamente, né? Nunca é. Mas se tiver um aglomerado que é suficientemente, sabe, esférico, isolado, não tem nenhum indício de que está acontecendo, né, uma grande perturbação nele, não tem nenhuma assimetria, então aí isso deve ser, em geral, uma boa exposição em média. Mas se o aglomerado estiver sofrendo uma colisão, aí é claro que não é verdade que ele está em equilíbrio. E aqui? Bom, aqui também tem uma suposição de equilíbrio hidrostático, ou seja, que esse gás está parado macroscopicamente, entende? Né? As moléculas, o
o gás tem agitação térmica, mas o gás como um todo não tem um bulk motion, né? Nem de rotação, nem de ir para algum lugar, nem de expansão ou contração, turbulência, sei lá. Então você tem que supor que o gás está em equilíbrio hidrostático, ou seja, né, são as camadas de gás de diferentes temperaturas paradas, né, acomodadas uma em cima da outra, no potencial. E a outra suposição para conseguir fazer essa conta é simetria esférica. Então, bom, são suposições, né, vai ter alguma incerteza envolvida. Então está aí esse método de equilíbrio hidrostático, também chamado de método de raio-x. O terceiro método é o método de lentes gravitacionais. Como vocês sabem, lentes gravitacionais é aquele efeito famoso na teoria da relatividade geral, em que a massa, né, a presença de massa, faz com que a trajetória de um raio de luz deixe de ser retilínea, e aí então a gente observa uma imagem distante, parece que ela vem de uma certa direção, mas na verdade ela vem de outra direção, porque porque a trajetória não é retilínea. Tem uma figura que ilustra bem essa situação, que é essa daqui, que é assim. Então, assim, estamos aqui, o observador, né, na Terra, né, com os nossos telescópios. Aí a gente está observando o quê? Esse aglomerado? Não exatamente, você tenta observar uma galáxia que está atrás do aglomerado, entendeu? Então, o que está sendo distorcido não é a luz do próprio aglomerado, é a luz de uma fonte distante, uma fonte de luz que está atrás do aglomerado. Então essa é a geometria. Observador, fonte, e aí em algum lugar no meio, de preferência no meio, tem uma lente gravitacional, que é o aglomerado. O aglomerado desempenha, então, o papel de lente gravitacional. É ele que está curvando a luz do objeto distante, como se tivesse uma grande, entendeu? Uma esfera de vidro aqui no meio do caminho, e aí a luz do que está atrás vai ser distorcida. E aí, bom, né, só falando aqui qualitativamente, medindo as distorções nas imagens das galáxias de fundo, é possível inferir as propriedades da lente. A lente, no caso, não é um vidro com um índice de refração, a lente é a massa do aglomerado de galáxias. A grande vantagem desse método é que o que importa aqui é a massa total, não interessa se é gás ou matéria escura. Bom, nos outros também, né? O que importa é a massa total, tanto do ponto de vista dinâmico quanto no método de raio-x. Mas é que, além disso, o método de lentes gravitacionais não exige suposições de equilíbrio. Então, o aglomerado pode ter qualquer formato, pode estar em colisão, que tudo bem, só o que importa é o valor da massa, não precisa estar distribuída de maneira esférica e não precisa nem sequer estar em equilíbrio. Essa imagenzinha aqui dá uma intuição ótica, né, de como é que uma lente de vidro funciona, né, com relação à imagem de objetos de fundo. Então tá vendo o que seriam pontinhos aqui, galáxias, né, são vistos então como uns arcos por causa dessa distorção. E é o que acontece, é literalmente a mesma coisa que acontece. Tá vendo? Esses fiapos aqui estranhos, né, essas coisas alongadas, preferencialmente na direção tangencial, né, que é justamente que nem isso aqui também, né, são imagens de galáxias normais, enfim, qualquer coisa, uma fonte de luz que está atrás desse aglomerado, bem atrás. Então isso aqui não são galáxias do próprio aglomerado, são galáxias de fundo. Então tá aí, essa é a distorção nas imagens provocada pelas lentes gravitacionais. Impressionante, né? Que isso exista e funciona, né? Dá para observar diretamente aqui numa imagem no óptico. E aí então a geometria exata dessas coisas é usada para calcular a massa que está provocando aquela distorção. Só para dar uma intuição qualitativa de como que isso poderia ser feito, né? É assim, ou pensa aqui, né? Nesse, tá vendo? Se você tivesse um background de pontinhos uniformes e aí eu te desse as propriedades da lente, né, no caso aqui o formato desse vidro com índice de refração, é possível calcular, né, enfim, usando o que a gente sabe da ótica, é possível calcular o formato da imagem. Aí o que a gente teria seria o problema reverso, né? Problemas inversos são sempre mais difíceis, mas em princípio daria para reconstruir, né, algum modelo que melhor se ajusta, não sei o quê, qual é o formato dessa lente, né? Assim, dada a imagem, qual é o formato da lente que provocou essa distorção. Em princípio tem jeito de fazer, né?
É ultra complicado, mas tem jeito. E aqui a ideia é a mesma, só que você não tem exatamente um background, né, regular, bonitinho, do que está coisando. Então, a ideia por trás desse negócio de lentes gravitacionais fracas é assim, a imagem de cada galáxia de fundo, as que estão meio aqui em volta, assim, elas vão sofrer uma distorção, mas nem sempre vai ser uma distorção tão pronunciada como esses arcos tremendos aqui. Às vezes vai ser uma distorção fraca, uma distorção sutil. Ou seja, a imagem de uma galáxia que talvez fosse redonda vai apenas chegar aqui levemente elíptica, entendeu? Aí, para cada galáxia individual, não teria o que fazer, porque você não tem como saber se a imagem da galáxia é elíptica, porque a galáxia já tinha aquele formato mesmo, ou porque ela foi levemente distorcida pelas lentes gravitacionais. Então, para um objeto individual, não teria esperança. Mas, estatisticamente, o efeito da lente provoca uma distorção, um cisalhamento, como se diz, que tem uma direção preferencial, né, que é meio tangencial aqui em volta da lente. Percebe? Essa imagem está aqui justamente para dar essa intuição. E enfim, com métodos complicados, aí tem jeito de estatisticamente reconstruir, né, o que está provocando, em média, as distorções, né, nos formatos dessas galáxias. Como você pode imaginar, precisa de imagens de boa qualidade, né, porque, por exemplo, se você tiver imagens não muito boas, isso tende a circularizar, né, as fontes pequenas de luz, e aí estraga justamente o que você precisava. Precisa de campos grandes também, né, coisas em volta aqui do aglomerado e tal. Bom, enfim, então essa técnica existe, tem jeito de calcular a massa do aglomerado desse jeito, e de novo a gente descobre que a massa, né, é bem maior do que a soma dos baryons. Aí, num próximo assunto, mas onde vão aparecer lentes gravitacionais e gás também, é o assunto de colisões de aglomerados. Isso aqui é um assunto muito interessante, é uma das minhas linhas de pesquisa, então vou até mostrar uns resultados daqui a pouco, se vocês me permitirem, mas o assunto de colisões em aglomerados em geral é muito interessante porque, bom, para começar, nos diz algo sobre como os aglomerados evoluem, né, como é que a estrutura se forma no universo, mas além disso, investigando individualmente, né, aglomerados específicos que estão sofrendo colisões, dá para concluir um monte de coisas interessantes sobre a estrutura interna deles. Em particular, tem esse daqui, que foi o mais famoso, né, porque começou com ele, a situação onde se tem uma separação entre a matéria escura e o gás, numa colisão de aglomerados. Esse aqui é o famoso bullet cluster. Então vamos ver primeiro o que essas cores representam, né? Então tem 3 coisas sendo mostradas aqui, deixa eu mostrar separadamente uma de cada vez. Primeiro, bom, tem as imagens no óptico. Então isso aqui é só galáxias, luz visível, ok. Então você olha para esse aglomerado aqui, ok, tem umas galáxias aí, né? Parece ter um pouquinho mais aqui, um pouquinho aqui. Tudo bem, galáxias. Mas lembra, galáxias é tipo 2, 3, 5% da massa total do aglomerado. Então, nem é nisso que a gente vai focar. Mas tá aí, as galáxias do aglomerado no óptico. Aí a próxima coisa é o resultado das lentes gravitacionais. Essa cor azul está aqui representando o resultado de alguém ter feito uma modelagem de lentes gravitacionais. Entendeu? Então a pessoa usou, né, dados de galáxias distantes, fez a análise toda e a reconstrução da distribuição de massa projetada resultou nisso. O resultado é que tem 2 picos, né? Então tem uma concentração de massa total aqui e uma concentração de massa aqui. Eu digo total porque as lentes gravitacionais não distinguem o que é o total. Mas, bom, a gente já sabe que, né, 80% do total é matéria escura. Então, quando você vê um resultado, né, uma imagem assim de lentes gravitacionais, num primeiro momento você fala, bom, tudo bem, a massa total, mas você também pode enxergar como já sendo, né, onde está a maior parte da matéria escura. Entendeu? Quer dizer, onde está a matéria escura, já que a massa total, a maior parte dela é matéria escura. Enfim, então esse aqui é o resultado das lentes gravitacionais, o azul, né? Então tem muita massa aqui e muita massa aqui. Ok. Aí a terceira coisa é o gás. O gás medido com a emissão de raio-x. E aí então o mapa de raio-x aqui desse aglomerado
Tá vendo? Tem dois picos também. Tem um que tem esse aqui, com um formato, né, de onda de choque, por isso que recebeu esse nome de bala. E mais um outro tanto de gás aqui. Agora, juntando tudo, olha que coisa estranha. Tá vendo? Então, qual que é a interpretação do que aconteceu aqui? Para começar, a coisa mais estranha é que o gás e a matéria escura, o potencial gravitacional como um todo, o gás e a matéria escura estão em lugares separados. Não tem uma coincidência espacial. Entendeu? Então o gás está num lugar, mas a matéria escura está em outro lugar. O gás foi tirado de onde ele estava. Esse desenho seguinte ajuda a enxergar bem, é da apostila do Gastão também, que é assim, então no primeiro momento você tinha dois aglomerados separados, com a sua matéria escura azul e o seu gás vermelho. Né? Inicialmente, né, estavam juntos, né? Está aqui o halo de matéria escura e o gás dentro dele. Tem galáxia também. Então, matéria escura e o gás. Aí eles foram colidir, aí quando eles se interpenetraram, o que acontece com a matéria escura? A matéria escura passa através, porque ela não é gás, ela é o que a gente chama de acolisional. É que nem se você tivesse assim, estrelas e estrelas, né, duas galáxias. Quando galáxias colidem, né, ignora o gás. Quando, né, enfim, imagina duas galáxias elípticas, ou sei lá, dois aglomerados globulares, não sei. Quando coisas feitas de estrelas se atravessam, as estrelas batem umas nas outras? Não, porque as distâncias entre as estrelas são muito maiores do que os raios delas. Então a gente chama isso de acolisional, ou seja, essas coisas se atravessam sem colisões e aí só passa através. Tudo bem, tem a força gravitacional como um todo, as forças de maré e tal, mas não tem choques. Né? E a matéria escura é assim, não tem choques. A matéria escura é acolisional, é só força gravitacional, mas não tem interação da matéria escura com ela mesma, ou pelo menos até onde a gente sabe, se estiver muito pequena. Então a matéria escura passa através e vai embora, tá vendo? Por isso que esse azul chegou aqui, né? Ele veio da direita e chegou aqui, e esse azul chegou aqui, ele veio da esquerda e chegou aqui. Só que ao mesmo tempo, o gás também estava junto. Quando o gás vai se atravessar, aí surgem choques, ondas de choque. Né? O gás ele tem, né, sofre efeito de pressão. Não tem jeito de fazer uma nuvem de gás atravessar outra nuvem de gás de maneira incólume, né? Vai provocar uns choques, aumentar a temperatura, um monte de coisa. E aí, o resultado é que isso atrasa o gás. Então, por causa dessas pressões todas, o gás fica para trás e ele é arrancado do halo de matéria escura onde ele estava. Então, percebe, então, esse gás vermelho aqui, ele foi arrancado desse halo de matéria escura e esse gás vermelho aqui foi arrancado desse. Aí a conclusão interessante de tudo isso, bom, é um fenômeno extremamente interessante por si só, mas a interpretação que fez esse aglomerado ficar tão famoso, tão importante aí na astronomia extragaláctica nos últimos anos, só que aliás foi por volta de 2006, né, 2007. Não, 7 ou 5 e 6, enfim, por volta de 2006 mais ou menos. Mas por que isso é importante? Porque isso é uma evidência muito forte, como se não bastassem todas as anteriores, mas essa é muito forte, da existência da matéria escura. Por quê? Porque nessa configuração não tem jeito de explicar essa situação a menos que a matéria escura seja uma outra componente totalmente separada dos baryons. Né? Porque assim, esquece as galáxias que é irrelevante. A maior parte dos baryons está nesse lugar vermelho. Tudo bem? A maior parte dos baryons, né, de longe, né, a galáxia ignora. A maior parte dos baryons está nesses lugares vermelhos. Que você está observando, está aqui. Aí a pergunta é a seguinte: se não existisse matéria escura, por que a relatividade geral estaria curvando a luz de galáxias distantes aqui, nesse lugar azul? Entendeu? Se não existisse matéria escura, ora, as lentes gravitacionais deveriam estar acontecendo em volta da única matéria que existiria, que seria os baryons. Então deveria estar tendo lentes gravitacionais em volta do vermelho, se matéria escura não existisse. Mas olha, a lente gravitacional não está acontecendo em volta dos baryons, porque a massa deles não é tão importante. A lente gravitacional está acontecendo em volta da massa como um todo, de onde mais tem massa, que é aqui. Né? Ou seja, então quer dizer, não tem jeito de explicar isso de outra forma.
No caso de dinâmica galáctica, existem teorias alternativas de dinâmica modificada e outras coisas que tentam explicar a curva de rotação das galáxias, dizendo que não existe matéria escura, é que as leis da gravidade, da dinâmica são outras. Então, tudo que tem é baryons, só que os baryons, a dinâmica deles não é F igual a MA, é alguma outra coisa. Essas tentativas de explicação não são as mais favorecidas atualmente pela maioria dos astrônomos, mas, enfim, num certo momento, algumas décadas atrás, foi interessante de explorar no contexto de dinâmica galáctica. Mas, diante disso, aí não tem mais como, né? Ou seja, não existe modificação que você faça nas leis da dinâmica que façam a lente gravitacional acontecer em outro lugar. Entendeu? É a separação espacial que foi o elemento crucial aqui. Porque se você disser que não tem matéria escura, aí os baryons estão nesse lugar vermelho. Aí não existe mudança no formato da dependência radial dos baryons que faça a lente gravitacional acontecer fisicamente em outro lugar. Ou seja, então isso aqui é considerado meio que a evidência definitiva que excluiu de uma vez por todas as teorias alternativas de dinâmica modificada, etc., porque realmente não tem como. Enfim, então foi um negócio importantíssimo em Extragaláctica, a separação entre o gás e a matéria escura no Bullet Cluster. Bom, continuando um assunto que tem a ver com colisão de aglomerados, né, com essa separação de gás e matéria escura, eu queria mostrar para vocês algumas colisões de aglomerados de galáxias. Eu falei a uma das nossas linhas de pesquisa aqui, nossas que eu digo os meus orientandos de pós-graduação, de iniciação também, e os nossos colaboradores, né? Então, o que é esse assunto, né? Simular colisões de aglomerados. O que a gente faz é criar condições iniciais que representam a distribuição de matéria escura e de gás no aglomerado. Então, as dependências funcionais são conhecidas por razões teóricas, observacionais. Então, a gente cria ali uma distribuição de partículas onde tem gás e matéria escura com as densidades e tamanhos apropriados. E aí, basicamente, colide, né, essas duas esferas com diferentes velocidades, distâncias, parâmetros diversos, para reproduzir as características de aglomerados de galáxias que tenham propriedades peculiares, né, que precisam ser exploradas. Bom, então deixa eu só mostrar uns exemplos rapidinhos aqui. Então, por exemplo, isso aqui é um trabalho feito pela Michele Moura, que é uma ex-aluna de mestrado, simulando a colisão entre dois aglomerados de um outro aglomerado lá parecido com o Bullet Cluster. Esse aqui é um outro, chama Abel 2034, mas que também tem essa característica de ser dissociativo. Tá vendo? Então o que a gente viu aqui em cima é a densidade do gás. Essas cores são a densidade do gás e as curvas de contorno são a matéria escura. Então você percebeu quando um atravessou o outro, a matéria escura, que são as curvas de contorno, elas passam através, e o gás, que é o vermelho, ele fica no meio. E, enfim, então essa era a característica desse aglomerado, justamente. E aí, bom, vários detalhes quantitativos aqui, etc., foi possível explicar a dissociação entre o gás e a matéria escura nesse aglomerado específico. Aqui embaixo a temperatura. Aí tem um outro assunto, que é o assunto de sloshing. Então o nome disso é quando tem aglomerados que apresentam uma espiral de gás. Cuidado, essa espiral não tem nada a ver com braço espiral de galáxia, né? A gente está falando aqui de centenas de kiloparsecs, né? O tamanho de um aglomerado. Na galáxia são esses pontinhos amarelos aqui. Então essa coisa azul é um gás frio e denso que foi removido do centro do aglomerado pela perturbação de um outro aglomerado menor que passou perto dele. E para que isso aconteça, para que gere essa espiral de sloshing, é preciso que tenha uma colisão não frontal. Em outras palavras, uma colisão com parâmetro de impacto.
né? Então, se o aglomerado, eles não se atravessam passando pelo centro, mas passam ao largo do outro, aí, bom, o momento angular dessa colisão faz com que resulte nessa espiral aqui. É uma perturbação, tem esse nome de sloshing, é como se fosse um fluido chacoalhando dentro de um recipiente, né? Então, a imagem clássica, imagina uma taça de vinho, uma caneca de café, a taça representa o potencial gravitacional do aglomerado principal, aí ela sofre uma perturbação, né? Aí a perturbação é gravitacional, passa um negócio aqui em volta, aí gera uma perturbação. Aí o fluido que estava dentro desse recipiente, o fluido é o gás do meio interaglomerado. Ele é posto a oscilar de um jeito meio complicado e, bom, gera um negócio espiral. Mas é interessante, né? Então, ter observações desse fenômeno é um negócio bem curioso e dá para simular, dá para fazer simulações numéricas disso. Isso aqui é o trabalho de mestrado da Lia Dobrova, também é uma ex-aluna minha, e alguns anos atrás ela fez essas simulações para explicar um aglomerado que tem essa característica, que tem uma espiral de sloshing, e foi bem interessante porque, ao mesmo tempo, um dos nossos colaboradores descobriu, através de dados de lentes gravitacionais, uma nova subestrutura nesse aglomerado, que era um grupo de galáxias, na verdade, que já perdeu todo o seu gás. Então era uma estrutura, digamos, invisível, que só tinha matéria escura, mas não tinha mais gás. Aí, enfim, essa modelagem, quer dizer, uma colisão com esse objeto, deu para explicar não apenas a característica dele já ter perdido o seu gás, mas também da formação dessa galáxia espiral, que dá para ver aqui na temperatura do lado. É uma espiral de gás frio. Legal, né? Bom, só para seguir adiante, um outro assunto aqui é frentes de choque. Então, tem um outro aluno de mestrado que defendeu recentemente, o Ricardo Vollert, fez umas simulações de frentes de choque para explicar certos aglomerados lá observados pelos nossos colaboradores, que tinham umas frentes de choque muito intensas, né? Então, essa frente de choque é o gás, né? Quando os dois aglomerados estão colidindo, o gás ele é comprimido e aí fica com temperaturas bem mais altas. Lembra que eu falei que a temperatura do meio interaglomerado é de 1 a 10 keV? Esses aqui tem umas, no momento do choque, tem umas temperaturas consideravelmente mais altas, tá vendo? E aí depois o Ricardo usou técnicas similares para, que era justamente, quer dizer, isso aqui foi um trabalho paralelo, mas então no mestrado dele, ele fez umas simulações de colisões, não de 2, mas de 3 aglomerados de galáxias, em várias configurações, com vários parâmetros, etc., para explicar uma certa interação mais complicada que estava acontecendo ali. Enfim, então são as técnicas computacionais que dá para usar nessa área para simular colisão de aglomerado, né, usando gás e matéria escura. Bom, ok. Aí o próximo assunto, já para a gente ir terminando, é falar um pouco da estrutura em larga escala. Então, já que a gente está aqui no assunto de aglomerados, né, que são meio que as maiores estruturas as maiores estruturas que existem, né, de maior massa, aí uma escala para cima, né, quer dizer, a escala cosmológica, seria a gente olhar para a distribuição de massa do universo como um todo, né? Usa essa expressão em larga escala. Tradução infeliz que ficou, mas agora é o nome. Estrutura do universo em larga escala. Aí aqui eu queria só comparar rapidamente nessas duas figuras, que é assim, comparar as observações com as simulações. As observações são o quê? É mapear as posições de galáxias, né? Porque galáxias é o que você observa, né? Elas emitem luz no óptico. Então você observa galáxias com telescópios, né, em diferentes coordenadas, determina as distâncias dessas galáxias, né, com aqueles diversos métodos que a gente já viu, e faz um mapa. Isso é um mapa do universo, é um mapa de onde estão as galáxias do universo. Então, nessas figuras azuis, essa e essa, esses pontinhos azuis, cada pontinho azul é uma galáxia observada, de verdade. E aí a gente tem uma distribuição aqui em larga escala, tá vendo? Em tamanhos que são de mais do que centenas de megaparsecs.
Então a gente está vendo coisas muito grandes, muito maiores do que um dado aglomerado. Aí você percebe que tem concentrações, né, tem lugares densos aqui, que seriam, né, nessa escala aqui, essas coisas compridas aqui, seriam, né, os superaglomerados, né, ou já os filamentos da teia cósmica. E aí você percebe que acima desses tamanhos aqui, em alguma legenda, acima de centenas de megaparsecs, já não tem mais filamentos ou vazios específicos, aí a coisa começa a ficar uniforme em larga escala. Enfim, estou mostrando isso porque é uma maneira de estudar a estrutura do universo como um todo, e a comparação interessante aqui é comparar o azul, que são as observações, com o vermelho, que são as simulações cosmológicas. Esses pontos vermelhos são não galáxias observadas, mas sim a massa proveniente de simulações cosmológicas. Então a gente não vai entrar em todos os detalhes de simulação cosmológica aqui nesse curso, mas a gente viu lá que então isso aqui são simulações computacionais da evolução de estrutura no universo. Você começa lá com um universo onde a densidade é mais ou menos a mesma em toda parte, alguns lugares são um pouquinho mais densos, o universo vai se expandindo, mas localmente a atração gravitacional faz com que as estruturas colapsem e isso forma, né, aglomerados de galáxias e galáxias. Lembrando que essa imagem aqui, então essa aqui é a famosa simulação do milênio, feita em 2005 mais ou menos. As cores aqui representam matéria escura, né? Naquela época essa simulação não tinha baryons, era só matéria escura, mas como a matéria escura é 80% de toda a massa, se você fizer um mapa fingindo que os 20% de baryons se comportam dinamicamente como a matéria escura, é uma boa primeira aproximação, né? E aí resultou isso, dessa simulação, onde essas cores representam a matéria escura, você teria aqui, entendeu? Coisas que são da escala de aglomerados, justamente, os pontinhos aqui seriam talvez da escala já de galáxias, e aí esses aglomerados estão aqui nas interseções desses grandes filamentos cósmicos, que, vistos de longe, são aí a estrutura em larga escala como um todo. E aí a comparação é que deu certo, ou seja, essas simulações, mesmo as que não incluíam baryons naquela época, já davam uma comparação muito boa com os dados observacionais. A comparação que eu quero dizer é essa aparência aqui, entendeu? Dos pontos azuis e os pontos vermelhos. Se eu mostrasse isso sem dizer qual que é observado e qual que é simulado, a pessoa não saberia distinguir, né? É muito similar. Então isso foi um estrondoso sucesso dessas simulações cosmológicas. E quando eu digo aparência, né, claro, a gente está olhando aqui com o olho, estou falando um negócio qualitativo, mas é óbvio que o propósito é reproduzir estatísticas detalhadas, né, os tamanhos e tudo mais, as massas e tal. Bom, então a gente não vai avançar muito nesse assunto, mas eu já mencionei lá que aí, desde então, né, nos últimos 10, 15, 20 anos, as simulações cosmológicas passaram a incluir baryons, que é o gás, com a sua hidrodinâmica e com a sua formação estelar, e as supernovas, e o feedback de AGN, e com essas sofisticações todas. Hoje em dia tem uma versão disso onde tem, sim, galáxias, né, dentro desses halos de matéria escura, com as propriedades apropriadas e tal. Então, essa situação atual. Bom, mas enfim, então isso aqui era só para falar um pouquinho do assunto de larga escala. Só um outro detalhe aqui que tem a ver com... Bom, tem a ver com o meio interaglomerado, então vou só falar o nome e o mecanismo físico que está por trás, que é o efeito Sunyaev-Zeldovich. O efeito Sunyaev-Zeldovich é um negócio que tem a ver com aglomerados, mas tem a ver também com a radiação cósmica de fundo. Nesse curso a gente não falou de cosmologia, mas existe a radiação cósmica de fundo. É um resquício da temperatura que o universo tinha nos primeiros instantes, ali nos primeiros momentos depois do Big Bang. Instantes não um número maior de milhares de anos. Mas enfim, então tem esses fótons da radiação cósmica de fundo que estão viajando até nós, né, vindo de épocas muito remotas, e hoje em dia eles chegam aqui com comprimentos de onda de micro-ondas, essencialmente. Enfim, então o que acontece no efeito Sunyaev-Zeldovich é o seguinte: você tem o gás,
do meio interaglomerado. O gás do meio interaglomerado é muito quente, está cheio de elétrons com altíssima energia. Aí chega um fóton de micro-ondas vindo de trás, né, do fundo, vindo de mais longe, né, proveniente da radiação cósmica de fundo. Quando esse fóton da radiação cósmica de fundo atravessa o gás do meio interaglomerado para chegar até nós, ele sofre o efeito Compton inverso. O Compton inverso, só para lembrar rapidinho aqui, né, vocês lembram o que era o efeito Compton, né? O fóton chega aqui, colide com o elétron leva um pouquinho de energia embora, e o fóton espalhado sai com menor energia. O Compton inverso é o contrário, né? Vem um elétron energético e dá energia para o fóton. Ok, então só para relembrar aqui o que era Compton inverso. Então é isso que acontece com esse gás. Os elétrons energéticos do meio interaglomerado dão um pouco de energia para os fótons da radiação cósmica de fundo. E aí, bom, isso pode ser detectado observando em diferentes frequências e tal. Então, esse aqui é o efeito Sunyaev-Zeldovich, é um negócio que aparece aí bastante em assuntos de aglomerado. Só uma outra coisa que ainda tem a ver com, enfim, gás em larga escala, né, o gás chamado, né, intergaláctico. A propósito, essa nomenclatura, né, tem uma coisa que é um outro nome aqui, meio intergaláctico. Essa expressão meio intergaláctico não é sinônimo de meio intraaglomerado. Então, cuidado, né? Então, meio intraaglomerado é o gás que está em volta das galáxias, porém em um aglomerado. Geralmente a gente usa a expressão meio intergaláctico para falar de gás que está fora das galáxias, mas meio que em outros contextos. Então, às vezes é um gás que está caindo na galáxia, contribuindo ali com o meio circungaláctico, que é o gás que tem em volta da galáxia. E para esses assuntos aqui de bem larga escala, né, de coisas cosmológicas, talvez o gás dos filamentos cósmicos, esse nome de intergaláctico. Enfim, mas o efeito para ser comentado aqui é o seguinte: imagina que tem um quasar muito distante, com uma certa linha de emissão aqui em Lyman alpha. Os fótons que saem desse quasar, até chegar na gente, eles atravessam. Vai ter gás no meio do caminho, então eles atravessam várias nuvens de gás até chegar na gente, e como a gente está falando de distâncias aqui de redshifts realmente grandes, né? Redshift 1, 2, 3, 4, pensa assim, tem muito universo para ser atravessado até chegar na gente. Então esses fótons que saem de lá, originalmente no ultravioleta, eles vão atravessando nuvens de gás que estão em diferentes redshifts. Cada nuvem está num redshift diferente. Aí elas vão sofrendo absorção em diferentes comprimentos de onda. E aí, se somar todas, e são muitas, né, as nuvens que o fóton encontra no seu longo caminho, ao longo de redshift 4, sei lá, o resultado é que o espectro desse quasar tem essa aparência bizarra aqui, aí o nome disso é floresta de Lyman alpha. Então, enfim, só a explicação disso são muitas absorções acontecendo em muitos redshifts diferentes, por isso que é shiftado para vários comprimentos de onda diferentes. Ok, então isso aqui é de um assunto de coisas intergalácticas, né, de larga escala. Agora, só para terminar, o último assunto, último mesmo de verdade, é falar um pouquinho sobre efeitos em galáxias. Então, isso aqui é uma espécie de interface entre assunto de galáxia e de aglomerado de galáxias, mas é uma coisa que você esperaria que devesse existir, concorda? Porque as galáxias, né, existem em aglomerados. A propósito, nem toda galáxia está em um aglomerado, né? Você pode ter galáxias que estão em regiões de mais baixa densidade, né? Às vezes a gente usa a expressão galáxias de campo, né? Galáxias que não estão em aglomerados. Mas as galáxias que sim estão em aglomerados, bom, elas estão vivendo ali num ambiente que, primeiro, tem muitas galáxias à sua volta, isso, né, vai ter consequências evolutivas, e, em particular, são galáxias que estão embebidas no gás do meio interaglomerado. O gás do meio interaglomerado, tudo bem, ele é rarefeito para fins, né, nossos aqui, é um gás de bastante baixa densidade, mas ele existe e está lá, e os volumes são imensos, então esse gás vai ter uns efeitos que a gente já vai ver na sequência. Mas primeiro,
Eu falei que a galáxia que vive em aglomerado está na vizinhança de outras galáxias, né? Pois é. Aí tem um efeito aqui importante que tem o nome de segregação morfológica, que é o seguinte: a gente descobre que as galáxias elípticas tendem a se aglomerar mais e as galáxias espirais tendem a ser mais isoladas. Então, a maneira pela qual está quantificado nesse gráfico aqui é o seguinte: o eixo vertical é a fração de galáxias, então é uma espécie de histograma, e o eixo horizontal é a densidade do lugar onde ela está. Então, isso aqui era só para mostrar rapidamente que, assim, em lugares densos, lá estão a maior parte das galáxias elípticas. E em lugares menos densos, né, lá estão as galáxias espirais. Aí isso já nos diz algo sobre o que deve ter acontecido, né, ao longo da evolução das galáxias, ou seja, isso é consistente com a ideia de que galáxias espirais, quando se fundem, devem dar origem a galáxias elípticas, porque em ambientes densos deve ter sido isso que aconteceu. Né? Em ambientes densos, as galáxias têm mais oportunidade de colidir entre si. Né? Enfim, então isso é uma coisa que tem a ver com efeitos de galáxias estarem em aglomerados. Bom, e tem a ver com a densidade local também, no sentido de que perto dos centros dos aglomerados, lá a densidade é maior, né? Então lá também se espera mais elípticas. Aí a outra coisa, é o último assunto para a gente terminar, é o assunto de run pressure. Então isso aqui que eu estava dizendo sobre a galáxia existir na presença de um gás, né? Ela está envolta pelo gás do meio interaglomerado. E lembra que as galáxias não estão paradas, né? Nada está parado, elas estão se movendo através do gás do meio interaglomerado. Então é como se a galáxia sentisse um vento. Aliás, não é nem é como ser, né? É meio que literalmente a galáxia sentindo um vento, né? Ou seja, do ponto de vista do referencial da galáxia, ela está recebendo um gás que está vindo com velocidade, né? E batendo nela, colidindo ali com o seu próprio gás do meio interestelar. Aí o que acontece? O gás do meio interestelar é arrancado por essa pressão exercida pelo gás do meio intraaglomerado que está batendo na galáxia. Dá para ver isso nessas imagens observadas aqui. É um pouco sutil, mas se você reparar com atenção, você consegue se convencer de que essas duas galáxias estão sendo assopradas de baixo para cima, né? Dá para perceber que não é simétrica, né? O lado de baixo e de cima dessa imagem. Então a interpretação é que essa galáxia, que essas galáxias estejam se movendo para baixo dessa imagem e aí o gás dela está sendo assoprado para cima. É interessante, né? Tem um exemplo aqui mais espetacular, que é uma galáxia chamada de Jellyfish. Jellyfish é água-viva, né? Então, ou seja, a galáxia, conforme ela se move, ela vai deixando para trás esses tentáculos de gás que está sendo removido da galáxia. Interessante. Tem uma outra imagem aqui bem impactante, que são também umas observações, podem olhar esse link depois. Então, isso aqui que a gente está vendo são as estrelas. Bem, aí, bom, já tem um negócio meio suspeito aqui, mas quando você comparar com o que está acontecendo com o gás, aí é impressionante, né? A quantidade de gás que está sendo removida da galáxia. Nessa daqui você não suspeitaria, né? Olhando para as estrelas, mas o gás está sendo assoprado para cá, né? Então a galáxia talvez esteja vindo para cá. Essa aqui também está tendo, né? Dá para perceber aqui a perda de gás. E essa também, que em princípio não era óbvio, né? Se você só olhar essa imagem no ótico, tem aqui um monte de gás sendo perdido para trás. Então, interessante, né? Então, esse efeito ele tem consequências cruciais para a evolução da galáxia como um todo, para a vida dela, né? Quer dizer, isso muda o combustível que ela tem disponível para a formação estelar, concorda? O gás que ela poderia ter usado futuramente para formar novas estrelas está indo embora, então isso muda a taxa de formação estelar da galáxia e várias outras coisas por consequência. Bom, só para concluir, deixa eu mostrar aqui umas simulações numéricas desse assunto. Então, dá para simular uma galáxia se movendo através do gás do meio interaglomerado.
Esse é o assunto de uma atual aluna de mestrado, que é a Carolina Oliveira Greenberg, que fez essas simulações aqui. Então, olha só, isso aqui é a simulação do gás de uma galáxia que está entrando de face num aglomerado. E você percebe o gás sendo assoprado para fora, né, conforme essa galáxia se move em direção ao centro do aglomerado. Eu não falei, mas esse efeito da run pressure, chamada pressão de arraste, você consegue se convencer que ele depende importantemente de duas coisas, né, que são, primeiro, a velocidade, né? Quanto maior a velocidade, mais pronunciado é esse efeito, faz sentido. E a outra coisa é a velocidade que eu disse aqui, é a velocidade relativa entre a galáxia e o gás. Claro, né? No referencial do aglomerado é a própria velocidade da galáxia. No referencial da galáxia é a velocidade do vento que está encontrando ela. Então isso é uma coisa. E a outra coisa é a densidade do meio. Também faz sentido. Quanto mais denso for o gás que está batendo na galáxia, mais intensa vai ser a remoção de gás. E aí é um jogo entre a força associada a essa pressão que o gás exerce e a força gravitacional, que a força gravitacional seria uma força restauradora que tende a manter o gás, né? Quer dizer, o gás tem massa, ele sente a autogravidade da galáxia onde ele existe. Em princípio, ele está gravitacionalmente ligado, se ficar tudo isolado. E aí, enfim, dependendo das circunstâncias, a gravidade não é suficiente para reter o gás e a pressão de arraste vence. Esse aqui, não, o próximo. E aí tem um outro vídeo parecido que é uma galáxia, só que dessa vez entrando não de face contra o vento, mas entrando de lado, né? E sentindo o vento, portanto, não na face do disco, mas vindo de lado. E também provoca efeitos notáveis aí de perda de gás na galáxia. Interessante, né? Então isso aqui também é um assunto que a gente consegue fazer simulações computacionais e explorar vários aspectos aí quantitativamente depois. Então as figuras aqui do que acontece com a galáxia, né? Essa é a que está entrando de face, gás e estrelas, e essa é a que está entrando de lado, gás e as estrelas. Interessante, né? Bom, então é isso. Terminando de falar desse último efeito que o meio interaglomerado exerce na galáxia, esse é aqui o nosso último assunto. Esse vídeo a gente pode terminar por aqui. Quem não tiver lido o capítulo 4 do livro do Jones, termine de ler. Então era isso. Obrigado pela atenção, pessoal.